Pessoal, boa tarde. Vamos retomar aqui com a palestra de automatismo de subestações com o engenheiro Ulisses, da empresa Automalógica, que está ali, e com o Rafael, que é engenheiro da Electro, que vai começar a falar um pouquinho aqui para a gente. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu trabalho com proteção e automação na Electro há alguns anos. Obrigado à Elipse pelo convite. Hoje eu e o Ulisses a gente vai falar de algum trabalho que a gente tem feito no último ano, aí, nos últimos tempos, que é referente ao automatismo em subestações. E só para contextualizar, antes eu queria deixar claro que o automatismo que eu estou me referindo aqui não é bem função 79, que é religamento automático, ou função 90, que é regulação de tensão, ou um controle de capacitores. Isso pode ser entendido como automatismo também, mas mais especificamente, a gente está falando de um conjunto de manobras que são disparadas automaticamente e sequenciais, com uma função específica. Então, deixa eu só... basicamente, existem dois tipos de automatismos que a gente trabalha hoje. São manobras para restabelecimento automático diante de algum interpérie, de algum problema na subestação, ou então algum automatismo para manobras operativas. Então, falando de perturbações, você perdeu um dos transformadores da subestação, o remanescente não aguenta a carga, você vai abrir todos os alimentadores de uma subestação e voltar de acordo com prioridade e critérios de contingência. Falando em automatismos operativos, a gente pode citar paralelismo de transformadores, a gente pode citar liberar um equipamento para a operação trabalhar, ou um disjuntor, ou um transformador. Então, basicamente, é isso que eu gostaria de contextualizar. E falando das vantagens, a gente sabe os desafios que o órgão regulador, a ANEEL, ela tem imposto aos distribuidores em termos de DEC/FEC. Então, a gente tem grandes vantagens operativas utilizando automatismo, tanto do ponto de ressarcimento, de multa regulatória direta, pelo fato de desligar um cliente, e exposição da empresa. São vários... quando a gente vai fazer uma análise econômica, são vários critérios que entram. Não pura e simplesmente desligou, vai ter um DEC/FEC, que vai gerar um DIC/FIC/DEMIC. Então, um desligamento, esse é o valor. Não é exatamente isso. Às vezes acaba sendo um pouco mais subjetivo, mas a gente tem conseguido justificar esse investimento. E um outro ganho de automatismos é a questão de robustez e confiabilidade. Robustez, eu digo, da questão... Existem manobras que envolvem pique na subestação. Aí pode acontecer de você mandar um desligamento da subestação e a hora que você quer continuar as manobras, por um problema de serviço auxiliar, ou um problema no link, você perdeu a subestação e não consegue dar sequência no andamento e religar. Então você gerou um desligamento indevido. E em termos de confiabilidade, a questão assim, você faz um projeto, parametriza, testa e deixa em operação algo que sempre vai desempenhar a mesma tarefa. E não vai ser a cada momento um operador que vai pode seguir um procedimento, ou pode, de acordo com algum interpérie, ter que ter uma ação específica. Então, você tem uma confiabilidade na resposta do sistema. Pontos de atenção que eu deixei claro aqui. Obviamente, existem vários pontos de vista sobre utilizar ou não automatismo em subestações. 3 premissas a gente usa como critério de utilização de automatismo. A gente tem que garantir que ele só vai partir para todas as condições mapeadas de partida, e nenhuma condição que não as mapeadas na concepção vai gerar uma partida indevida de automatismo. Tudo que a gente condicionou como bloqueio automático da aplicação, efetivamente vai bloquear. Ou um bloqueio vindo do operador, algum bloqueio espontâneo, isso, que foi mapeado, que foi concebido, a gente tem garantido no comissionamento que ele efetivamente está inibindo o disparo de um conjunto de manobras sequenciais na subestação. E obviamente, que um passo só vai ser executado após a conclusão de um passo anterior.
para não acontecer de estar numa condição operativa de subestação, que alguém deu um comando, a máquina de estado, por um erro, entendeu que estava no meio de uma lógica e sai fazendo outras manobras de subestação, que é um risco grave. Então, essas são as premissas. Falando um pouco da Electro, a gente passou por, basicamente, alguns períodos. Aí, desde 2003, a gente começa a trabalhar com esse cenário de relés e gateway. Então, o relés, distribuindo via comunicação, perdeu o conceito de remota, né? Descentralizou o controle. E em 2003 a 2006, a gente teve um ciclo de digitalizações que a gente utilizou o relé Siemens, Ciprotec 4, e o Gateway Station Manager, da Telegear, que foi incorporada pela Siemens. Foi um processo bacana, na época, foi muito bem concebido, mas a gente teve uma infelicidade que a Telegear ela foi descontinuada. Então, teve problema de hardware, a Siemens descontinuou esse fornecimento e, junto com o equipamento, foi a nossa engenharia e toda a nossa concepção. Então, isso foi um pouco traumático para a gente ficar dependendo de ou hardware ou software proprietário. Porque, o problema é quando você usa uma solução proprietária, descontinuar o hardware já é invalidez, descontinuar o software já é invalidez, não é ambos. Qualquer um dos dois que você perde toda a engenharia, liberação, comissionamento, projeto e tudo que você preparou para aquela subestação. De 2007 a 2010, a gente levou alguns automatismos de maneira semi-centralizada, vamos dizer assim, no sistema de supervisão da subestação, mas a gente utilizou relés Schweitzer, e naquela época os relés da Schweitzer não trocavam informações analógicas. Então, alguns automatismos ainda tiveram que ficar pelo fato dos relés não terem informações analógicas, alguns ficaram ainda no sistema de supervisão. Alguns que a gente conseguiu, que só dependia de informação binária, a gente desceu para os relés de maneira descentralizada para não ficar preso a um hardware de algum fornecedor de gateway específico. 2011 a 2014 a gente conseguiu descer todos os automatismos para os relés. Aí a pergunta, foi interessante? A gente não ficou mais dependendo de um gateway, mas infelizmente relés de proteção e controle não são a melhor ferramenta para você trabalhar com controle e automatismos. Principalmente quando você descentraliza, que uma lógica depende de vários IEDs para acontecer. Então, análise e pós-operação não é tão interessante quanto a gente planejou. Para 2015 a 2018, o Ulisses vai falar o que a gente tem pensado, que é justamente o que a gente está trabalhando. Bom, de todas as nossas vivências, quais vieram os desafios? O que eu falei, obsolescência de hardware e software. Você concebe um projeto e depois você fica preso àquela solução proprietária do hardware, por exemplo. A gente não queria ficar preso especificamente a um hardware específico de um fornecedor. Padronização de instalações. Acontecia muito de não saber exatamente como era a funcionalidade em todas as instalações. Então, o automatismo de perda de transformador. Como que é na subestação X? Aí acontecia de ser diferente da Y e da Z, por particularidade de quem comissionou ou quem desenvolveu, e isso era um problema muito grande para a gente. A gente gostaria também de todas as topologias estarem contempladas num único conjunto de máquinas de estado, para evitar justamente despadronizações, ou então a cada implantação um projeto piloto. Eu vou entrar com uma nova subestação, é como se eu estivesse fazendo um protótipo, é uma outra empresa contratada. Esse era um problema bem grande que a gente enfrentou. Interface da máquina, da ferramenta de engenharia e manutenção, que ela fosse didática, intuitiva e que não ficasse mudando toda hora. Então, vamos fazer automatismo e os relés são Siemens. Então, você vai se ambientar com a interface Siemens. Agora mudou os relés, muda a interface. Então, a gente queria evitar esse tipo de, toda vez, ter que assimilar uma interface diferente. Que essa ferramenta ela pudesse possibilitar um método de simulação e teste. A gente sabe que, direto, a gente percebe relés com firmware ou hardware sendo descontinuados. Então, acontece de você implantar uma subestação hoje, teve uma alteração de firmware por um service bullet que determinou algum problema, e quando você atualiza esse firmware, impacta em outros sistemas periféricos, por exemplo, de supervisão. Então, aí você vai montar um teste de plataforma que hoje não tem o relé mais com aquele firmware da época. Ou não tem o hardware, já foi descontinuado, agora não é o modelo
final A. Mudou uma letra que impacta em hardware ou software e você vai ter algum problema na hora de integrar. Controle de documentação, um ponto bem importante. Acontecia muito controle de documentação e controle de versões. Basicamente, o que a gente quer garantir é o que eu estou olhando no meu desenho é o que está implantado? Outra pergunta, fiz uma alteração na parametrização da instalação. Vou atualizar o desenho. Então, eu tenho que garantir que o desenho está fidedigno que está implantado, e se eu fizer uma alteração, que gere uma alteração também no projeto da subestação. Projeto lógico, ou no caso, até uma coisa que a gente discutiu bastante, será que diagramas lógicos é a melhor forma de representar máquinas de estado? Ou automatismo via programação computacional? Isso é uma coisa que foi bastante abordada. Que seja uma solução robusta, confiável e econômica, obviamente. E que a gente tenha também, um problema que a gente enfrentou bastante é a questão de autonomia para ampliar o sistema. Então, a gente concebeu para aquela fotografia da subestação. Agora vai entrar um alimentador novo, ou então vai ter um novo transformador, vai aumentar um disjuntor de fonte da subestação, e os automatismos vão ter que se readequar àquela nova topologia. Novamente, um protótipo da subestação, ter que recontratar, enfim. Esses foram alguns dos desafios que a gente enfrentou e que motivou a gente a repensar sobre o assunto. Vou passar para o Ulisses, isso desencadeou em algumas coisas, em alguns desenvolvimentos, e o Ulisses vai explicitar alguma coisa aqui. Boa tarde a todos. A aplicação de automatismo, ela nasceu justamente das deficiências que a Electro apresentou para a gente, as deficiências e dificuldades que ela tinha até então para a implementação desses automatismos. E essas deficiências, na verdade, foi o que inspirou a gente no desenvolvimento dessa nova solução. E nada mais justo do que usar elas para orientar a gente aqui didaticamente a apresentar essa solução para vocês. Com relação à obsolescência dos equipamentos, que foi aí o principal motivo da gente ter iniciado esse projeto, né, que na verdade foi uma parceria entre a Automalógica, Electro e a Ellipse, a gente pensou que a única forma de a gente conseguir que aumentar a vida útil da solução fosse desvincular hardware e software. E a maneira que a gente viu para fazer isso seria utilizar um computador comum, um computador industrial ou até mesmo um notebook, porque dessa forma você tem uma evolução contínua do software, você está sempre ali fazendo melhorias, e o hardware ele é um hardware padrão de mercado que você pode encontrar a qualquer momento, né? E hoje um computador que roda o Windows vai ser também um computador que roda o Windows daqui a 10 anos. Então, a partir da premissa que a gente precisaria separar hardware e software, né? E para isso adotamos o Ellipse como uma plataforma de desenvolvimento, porque juntamente com o Ellipse a gente herdou aí diversos drivers de comunicação que torna a nossa aplicação compatível com vários fabricantes. Então, essa herança que a gente teve da Ellipse, dos drivers de comunicação, foi essencial para o sucesso do nosso trabalho, porque, como vocês podem ver pela arquitetura padrão do projeto Electro que a gente fez, a gente tem aqui vários fabricantes de equipamentos, Siemens, Schweitzer. Então, essa foi um item bastante importante aí para o sucesso desse projeto. Bom, com relação à dificuldade na padronização, a gente imaginou uma forma de fazer uma aplicação que ela fosse única para todas as topologias de subestação da Electro. Então, qualquer modificação que fosse feita, uma melhoria ou uma detecção de algum problema, essa alteração ela deveria ser replicada para as demais subestações que tivessem o mesmo sistema. Então, essa foi uma premissa que a gente adotou para a gente conseguir, de certa forma, padronizar 100% as lógicas. Para não cair mais naquele problema que a subestação X foi fulano que fez, a subestação Y foi ciclano, então vamos chamar ele para resolver esse problema que está dando, porque ninguém sabe o que está acontecendo. Então, para a gente resolver esse problema, a gente criou uma biblioteca, né, que atende a todas as topologias, e a gente dividiu essa biblioteca em duas partes. Uma parte é um módulo que contém todas as lógicas, todos os automatismos da Electro estão contidos dentro desse módulo, tá? E um outro módulo, que é onde está armazenado todas as configurações específicas da subestação. Todas as entradas e saídas das lógicas, elas estão armazenadas nesses módulos específicos.
Então, os módulos de lógica, basicamente, eles vão ler as informações que chegam no módulo específico e devolve isso em forma de comando. Tá? Então, essa foi a forma que a gente encontrou para poder padronizar o automatismo de forma que a gente consiga ter sempre uma evolução contínua dessa aplicação, para que todas as melhorias pudessem ser empregadas em todas as subestações da Elektro. Tá? E essa melhoria contínua, na verdade, ela funciona da seguinte forma. A aplicação, vamos supor que ela esteja na revisão 1, ok? A gente detectou uma determinada melhoria que poderia ser feita no sistema e foi gerada uma nova revisão, uma revisão 2. Deixa eu pegar o pointer. Foi gerada uma revisão 2. Nessa revisão 2, a gente, a partir de um simulador que também foi desenvolvido para essa aplicação, a gente testaria todas as topologias de subestação. Então, testaria a subestação A, B, C e D. Ok? Uma vez que está validado aqueles testes, que está validado aquele fluxograma interno das lógicas, a gente simplesmente aplica essa revisão 2 para as demais subestações que têm o mesmo sistema. É basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V de um arquivo que está nessa nova revisão para essas novas subestações. Ok? E essa foi a estrutura que a gente criou para poder desenvolver essa aplicação. E eu gostaria de até abrir aqui para demonstrar para vocês como que ficou um pouco essa interface, como que é a configuração disso, né? Bom, essa é a tela, é uma pena que a gente não vai ver ela 100% por conta da resolução do vídeo, mas eu acho que dá para a gente apresentar bem aqui. Essa é a tela onde é feita toda a configuração do automatismo. Então, a gente dividiu as subestações em 3 partes básicas. A entrada, o bay de trafo, a barra, que contém os alimentadores. Ok? Então, por essa ferramenta, eu venho e seleciono o tipo de entrada da subestação. É uma entrada que tem 2 disjuntores de seccionadora, é uma entrada como essa. Então, eu venho por essas imagens e seleciono qual é a minha topologia atual. Ok? A mesma coisa acontece para transformador. Estão 3 trafos ou 2 trafos com disjuntor na baixa, né? E a mesma coisa para barra. Então, basicamente, eu configuro a minha topologia aqui, seleciono quantos alimentadores eu tenho ao todo na minha subestação e aplico essa nova topologia no sistema. Uma vez aplicada essa nova topologia, o sistema já gera uma lista de todos os equipamentos que existem naquela subestação. Okay? Então, eu vou ter aqui as minhas seccionadoras de entrada, vou ter meus disjuntores, e também ela já sugere todos os automatismos que são pertinentes àquela topologia selecionada. Então, cada item desse gerado, eu vou configurar nessa tabela os pontos referentes às entradas e saídas. Então, eu vou linkar qual que é o ponto de driver de posição, qual é o ponto de driver de comando, de abrir, de fechar, e dentre algumas outras informações. Tá? Então, eu faço essas configurações e aplico a configuração na base de dados. E é isso. O resto, o próprio algoritmo, o próprio fluxograma interno das lógicas de automatismo, já vai entender essa topologia, já vai entender os equipamentos que existem ali dentro e vai fazer com que o conjunto de manobras a ser executado seja coerente com aquilo que foi configurado ali. Tá? Então, isso foi a ferramenta básica que a gente desenvolveu para suprir o problema da padronização da Elektro que eles tinham lá. O outro problema que existia era a questão que as soluções convencionais eram caixas pretas. Os documentos não eram confiáveis, as lógicas que fulano fez já não estava mais na empresa, então ele já não sabia o que tinha sido implementado. Então, pensando nisso, nós desenvolvemos também um conjunto de ferramentas para auxiliar nesse problema. Uma delas é que a gente desenvolveu um simulador, ok? Esse simulador, a partir dele eu consigo testar todas as atuações que o automatismo gera. E, além disso, a gente desenvolveu uma rotina que ela interpreta
todo o código que foi feito por dentro da biblioteca e gera um diagrama, uma espécie de diagrama lógico. Porque, na verdade, a gente não conseguia gerar um desenho, uma AND, uma OR, porque isso era muito limitado para os recursos de programação que a gente tem nessa ferramenta. Então, a gente criou uma linguagem própria para poder identificar essas lógicas e documentar isso de certa forma. Então, esse algoritmo, na verdade, ele vai tirar de dentro do código, vai traduzir aquele código que está numa linguagem de programação e vai trazer isso em forma de texto para que seja apresentado ao operador ou para a engenharia. Outra coisa também, a gente desenvolveu também várias ferramentas de monitoramento. Essa tela, aqui a gente está vendo ela piscando, justamente porque, como a gente não tem nada aqui comunicando, ela está com posição inválida. Mas essa tela ela serve para a gente visualizar online o que está naquela situação acontecendo na subestação. Todos os status de equipamentos, todas as sinalizações. A gente tem também um log do sistema que é gerado por ela. Tá? E, ao mesmo tempo, a gente consegue ver, o Rafael comentou dos bloqueios, né? A gente consegue ver online tudo que bloqueia essa lógica naquele instante. Então, eu consigo, por esse caminho, saber se essa lógica está bloqueada ou não e por que ela está bloqueada. E essa tela ela é criada dinamicamente, a partir da expressão que foi configurada na lógica para bloquear aquele automatismo ou uma pré-condição que permite a execução dele ou não. Ok? Com relação à simulação da subestação. A gente, para essa subestação, como eu tinha comentado antes, nós desenvolvemos um simulador. Tá? E a ideia desse simulador era, além de testar o fluxograma para facilitar o processo de desenvolvimento, ele também é também uma ferramenta que serve para suprir os relés que a gente não tem em bancada. Então, imagina que a gente vai fazer um teste de aceitação em fábrica e nós temos embancado um relé de transformador, um relé de linha e um relé de alimentador. Então, a gente colocaria esses relés em comunicação e, uma vez que esses relés estão em comunicação, eu habilito o modo de simulação. Então, uma vez que eu habilito esse modo de simulação, ele passa a simular quem não está online. Ou, se não tem ninguém online, eu estou simulando todos os equipamentos da subestação. Então, o módulo de simulação ele foi feito baseado nessas condições para a gente conseguir, ao mesmo tempo, desenvolver a ferramenta e testá-la 100% antes de apresentar ao cliente e também servir no teste para poder suprir a deficiência que a gente tinha com relação à quantidade de relés em plataforma. Ok? E nesse modo de simulação, eu consigo fazer 100% do que é feito na subestação. Todos os comandos, todas as sinalizações que o automatismo gera, eu consigo gerar a partir desse simulador. Inclusive, eu consigo forçar a execução de todas as lógicas que são hoje padrão da Electro. Eu vou fazer aqui, vou forçar um disparo de uma falha no transformador. Essa lógica, basicamente, ela vai transferir as cargas do transformador que está com defeito para o transformador que está sadio, ok? Vamos gerar uma falha no trafo 1. Bom, acabou de concluir o automatismo, então, como a gente pode ver, ele isolou 100% o trafo, ele religou as cargas daquele trafo, fechando o interligador de barras, e no processo de religamento, ele viu que se ele fechasse esse disjuntor 10, ele estaria sobrecarregando a potência nominal desse transformador, então ele manteve esse cara aberto. Tá? É uma das rotinas que tem dentro desse algoritmo, ok?
E eu tinha comentado também do log, né? E tudo que é executado durante esses testes, ou tudo que é executado durante as lógicas, elas são armazenadas em um log. É uma pena a gente não conseguir ler aqui do telão, mas essas informações elas estão disponíveis para a engenharia e estão disponíveis também online para você conseguir visualizar o que disparou, por que não disparou, se teve algum intertravamento no meio ali. Então, é um log bem completo que você consegue acompanhar aí o que está 100% rodando por trás dessas lógicas. Então, além da documentação, a gente tem um log, tem as visualizações online, justamente para a gente tirar esse mito de caixa preta, né? A gente queria deixar a aplicação o mais aberta possível, o mais clara possível para quem estava ali operando o sistema. E uma outra questão, que é uma questão muito importante também, é o alto custo para se expandir uma subestação dessa. A gente participou aí de diversos projetos que envolviam um elevado custo simplesmente para adicionar um alimentador. Porque uma adição de um alimentador parece ser simples, mas para uma lógica feita numa remota ou num IED, isso impacta em reparametrizar toda a subestação com relação a automatismo. E isso era um custo muito alto com relação a TAF, a comissionamento, e a despesas em viagem, e etc. Então, era algo muito especializado, que não era qualquer pessoa da Electro poderia fazer. Você teria que fazer uma nova contratação, pessoas especialistas no sistema, talvez pessoas que já trabalharam naquele sistema, porque elas têm conhecimento daquilo ali. Então, era um processo bem complicado, que a gente participou diversas vezes e viu que isso não fazia sentido. A gente queria algo muito simples, que a própria Electro, no futuro, pudesse adicionar os alimentadores que ela faz com frequência. Então, a gente tentou fazer essa ferramenta o mais flexível possível com relação a isso. E eu queria demonstrar aqui como que seria para a gente, o trabalho que seria para essa ferramenta, para a gente adicionar um novo alimentador nela. Tá? Então, na ferramenta de configuração, eu tenho a topologia, tenho aqui a quantidade de alimentadores, ok? E eu vou falar que ela agora não vai ter mais 10 alimentadores. A partir de agora, ela vai ter 11 alimentadores, ok? Eu aplico isso. E esse novo alimentador, ele já aparece aqui para mim na lista como... Ele já aparece aqui para mim na lista. Então, eu dou um nome para ele. Eu relaciono aqui todos os pontos que são de comando, de posição, tá? E falo a qual trafo esse alimentador pertence. Então, uma vez que eu faço essas configurações, eu aplico isso ao sistema. E na tela de supervisão, a gente já consegue ver esse alimentador aqui. Então, eu configuro as prioridades desses alimentadores, né? Então, vamos definir aqui as prioridades 1 a 1. Então, esse vai ser prioridade 1, 2 e na sequência. Ok? Então, já configurei a prioridade de cada alimentador e vou executar de novo aquele mesmo automatismo que eu tinha gerado no início. E vocês vão perceber que uma simples adição de um alimentador foi um processo muito tranquilo e ela já impacta no funcionamento da lógica. Vocês vão ver que já vai ter um comportamento diferente. E é isso que a gente quis passar para a Electro. Um sistema fácil de configurar, algo que eles mesmos pudessem fazer, e algo que seja robusto e que não seja uma caixa preta, para a gente conseguir suprir exatamente todas aquelas deficiências que eles tinham apresentado para a gente lá no início. Tá? Bom, ali agora não mais um alimentador ficou desligado, mas 2. Tá? E esse foi um projeto que teve um resultado muito bom e a gente acabou
aí quebrando um pouco os paradigmas de mercado, né? Porque até então não era uma solução convencional. E a gente viu um potencial muito grande nessa ferramenta. Porque a gente está partindo aí para um futuro onde a gente precisa de um certo nível de complexidade em programação, justamente para conseguir casar um smart grid, igual a gente viu na apresentação anterior, com a atuação dos automatismos. Imagina o smart grid tirando carga, a subestação também tirando carga, isso em algum momento vai ter que ser integrado. E como tem vários fabricantes diferentes envolvidos, uma plataforma convencional talvez não seja o mais adequado. Então a gente viu aí um potencial muito grande nessa ferramenta, viu aí uma capacidade muito boa de programação. Conseguimos criar recursos que em um relé ou numa remota seriam praticamente impossíveis de fazer. Tá? Vários recursos. E é isso. Queria me colocar aí à disposição de vocês para qualquer dúvida, até mesmo depois aqui do evento, se vocês quiserem me procurar, estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Ok? Com relação aos automatismos, a lógica acabou sendo feita um nível acima. Em nenhum tipo de lógica necessária não teve problema de velocidade de atuação? Alguma lógica que acabou tendo que continuar nos relés ou em remotas? Não. Na verdade, a gente inclusive teve que desacelerar a atuação das lógicas justamente por conta de uma deficiência de serviço auxiliar. Então, os comandos eles são intercalados a cada 1 segundo. Né? Então, a gente acabou tendo que criar um ciclo de execução dessas lógicas justamente porque fisicamente a subestação não comportaria todos os comandos sendo enviados consecutivamente. Então, não houve essa deficiência de processamento. Não sei se eu entendi sua pergunta bem, mas... Não, é isso mesmo, mas assim, um comando a cada segundo não foi crítico por efeito da estação, é isso? Só respondendo a sua pergunta, existem vários tipos de automatismos. Alguns que a gente explicitou aqui, eles são automatismos que acontecem depois de ter sido desligado uma subestação. Então você tem 3 minutos para restabelecer. Tempo suficiente. Se você for utilizar MMS, DNP ou até mesmo IEC 103, você restabelece uma subestação em 3 minutos, tranquilamente. Sim. MMS é bem rápido. Esse automatismo aqui, a gente denomina ele como RAS-IT na Electro. A última atuação em MMS foi 39 segundos. Então, é bem longe dos 180 segundos. Tá, respondendo a sua pergunta agora. Existe um automatismo hoje que a gente pratica, que é o alívio de carga de transformadores. Esse automatismo ele concorre com o 51 de fase do transformador. Então, desligou um transformador, ele estava em paralelo. Automaticamente, esse transformador vai assumir a carga inteira da subestação e pode estar acima do pick-up de 51 de fase. Então, você tem que despachar numa velocidade razoavelmente rápida. A gente não tem ele implementado aqui ainda, mas então a gente deixa nos relés e os relés eles atuam a nível de proteção, né? Tem relé que atua em 2 milissegundos, 4 milissegundos, exatamente, scan time. Mas não é nenhum impeditivo de implementar aqui, entendeu? A única coisa que muda um pouquinho a filosofia. Você tem que estar a todo momento trigando as informações analógicas da subestação e na hora que sobe uma proteção intrínseca, você já tem que disparar todo mundo. Porque você não vai ter chance de mandar um comando, vir resposta, mandar outro, porque, vamos dizer assim, está concorrendo com a sua proteção 51 de fase. Tá. Mesmo nesse caso, mesmo nesse caso, não seria crítico. Não seria porque, pensa só, isso aí vai... Estou falando como Electro agora, tá? A gente pratica 150% de fase no pick-up de fase. E assim, então, a gente não tem nenhuma subestação, então pensa só, o pick-up vai começar a partir de 150%. Então, ele vai ser relevante. Se eu falar de 3 vezes a carga do transformador, estou falando de 2 vezes o pick-up, que é 10 vezes o dial de tempo para uma normal inversa. Então, você tem 10 segundos para despachar. Tranquilo. Então, assim, eu estou falando da nossa realidade. Tá? Tem que ser analisado caso a caso. A gente fez uma concepção que gerou... O fruto foi essa ferramenta com as premissas devidas. Mas é possível fazer automatismos que concorrem com a proteção, dado algumas premissas. Então, alívio de carga a gente pratica nos relés. Já estão pensando em colocar na ferramenta também, salvo essas considerações. Muito boa a solução. E, na verdade, no caso dessas subestações que a gente implantou o sistema, o protocolo que tinha lá, ele era o 103.
E o 103 ele não tem mensagem espontânea. Então, isso era um limitador para a gente fazer um descarte de cargas. Mas com relação ao protocolo 6850 ou qualquer outro que reporta automaticamente, é possível implementar um automatismo que precisa de uma resposta rápida. Então, isso depende muito da arquitetura da subestação e depende muito ali dos equipamentos que estão envolvidos. É possível? Depende. Né? Boa tarde, eu sou o Denis. Eu queria fazer uma pergunta sobre quando você adiciona um novo IED, por exemplo, no seu Unifilar, se você precisa importar a biblioteca desse IED, ou se já possui diversos tipos de biblioteca. Pode concluir. Internamente. E uma segunda pergunta é se a proteção num caso de seletividade, por exemplo, em EC, se a proteção ela atua concomitante com a proteção eletromagnética do equipamento, por exemplo, ou ele descarta completamente a proteção do equipamento e usa só a seletividade lógica nesse caso? No caso, os automatismos, ele tem os disparos pré-definidos, ok? E existem algumas funções de proteção de sobrecorrente, a intrínseca do transformador. Então, tem alguns eventos que geram o trip, que após ele não tem religamento, né? Que starta esse automatismo para recompor a subestação. Então, não é algo que é concorrente com a proteção. Né? A proteção ela vai estar rodando em um nível, o automatismo é uma exceção para que a subestação não fique desenergizada. Okay? Com relação às bibliotecas, a gente tem uma única biblioteca que contém todas as lógicas da Electro. Então, uma vez que você faz isso aqui que eu fiz, de criar um novo alimentador, dinamicamente, ele já está indo lá no estúdio e criando todas as bibliotecas que você precisa, instanciando todas as bibliotecas que você precisa e salvando isso já na base de dados. Então, isso que a gente fez aqui, na verdade, nós mexemos em várias estruturas dentro do próprio Ellipse, criando variável, apagando e etc. Tá? Então, todas essas bibliotecas já estão dentro dessa única biblioteca de automatismo. Ok, obrigado. Só para entender melhor, Não, pode ir depois. Só para entender melhor a proposta de arquitetura, vocês colocaram um computador com esse sistema na subestação ou tá remoto isso aí? Assim. Vou abrir aqui a tela da arquitetura. Esses computadores eles estão na subestação. Tá? Nessa subestação, em específico, existe um computador que já exercia a função de IHM local. Então, o que a gente fez foi adicionar um novo alimentador redundante àquele, e incorporamos aos dois computadores as funções de gateway e automatismo. Gateway porque a gente estava substituindo um equipamento obsoleto. E automatismo também porque as lógicas antigas da subestação estavam dentro desse equipamento. Então, a gente colocou esses computadores fazendo a função de IHM, que já existia, gateway e automatismo. Então, esses computadores ficam na subestação. Tá? Então, é um controle da subestação, não é nada centralizado. Eu não sei se ficou claro, uma coisa importante. A gente não precisa de biblioteca de IEDs. Tá? Eu não importo o CID do relé, ou o ICD, ou o SCD da subestação. Quando a gente fala da biblioteca, uma coisa é as lógicas que estão rodando inerentes ao automatismo. Isso já presume que tem um gateway configurado. Então, o automatismo não está associado ao gateway. Então, quando eu falo de CID, troca de informações relés, isso aí é uma coisa que existem pontos internos do Ellipse que já estão comunicando e recebendo a tag MMS, por exemplo, de posição do disjuntor, intrínseca do transformador. Então, uma coisa é a configuração do gateway, outra coisa é a configuração dos automatismos e da ferramenta para a configuração dos automatismos de padronização. Então, ela independe do protocolo CModBus, DNP, MMS 61850, por exemplo. Cada um tem a sua particularidade, principalmente quando a gente vai falar em termos de buffer. Mas não depende, essa ferramenta do automatismo não depende de características do gateway, do concentrador de dados da subestação que está aquisitando e distribuindo informações para
para o nível 2 e para o nível 3, por exemplo. Beleza? É Daniel, da CETEP. Ulisses, você comentou lá, quando a gente faz um automatismo, o objetivo é o quê? Você fazer as tarefas de forma mais rápida possível, mais precisa possível, né? Ok. De forma a evitar um erro na recomposição, que é o caso específico aí. No exemplo seu, você disse que quando foi feita a recomposição, o sistema detectou que houve uma sobrecarga no tráfego Ok. remanescente. Uhum. Tá? Então, nesse caso, foi retirada a carga 10. Tá? Então, imagina que você definiu a prioridade 1, 2 até 10. A 10 é menos importante. Mas, imagino eu que naquele instante, o 10 poderia ser muito mais importante que o 9, que está no evento, no local. Como é que você corre contra o tempo para corrigir que o 10 fique e o 9... E tire um outro da carga de um outro tráfego, de Não, um ok. outro alimentador, desculpa. Isso foi uma política que a gente criou junto com a Electro de como que o sistema iria se comportar. No caso específico que eu mostrei, se vocês repararem, a barra do outro lado do transformador, ela ficou intacta, ela não desligou, Correto. certo? Então, quando eu começo a religar os alimentadores, então eu ligo o alimentador 1 e antes de eu ligar esse alimentador, eu verifico os alimentadores que já estão fechados, mais esse que eu vou ligar, que antes de eu desligar estava com a potência X, vai atender dentro da potência nominal do transformador? Ah, vai, então vamos fechar ele. O próximo, eu faço a mesma coisa. Para me fechar ele, dentre os que já estão fechados, eu consigo, vai caber dentro da potência nominal? Ok. O terceiro, você faz o seguinte, dentre os alimentadores que estão fechados, se eu fechar ele, vai sobrecarregar? Vai. Existe alguém que está fechado, que tem uma prioridade maior do que aquele que eu quero fechar naquele momento? Ah, existe. Se eu descartar ele, é o suficiente para me poder ligar esse cara aqui? Não é suficiente. Então eu descarto ele e ligo o mais prioritário. Pode ser uma situação que eu tenho um mais prioritário, um menos prioritário ligado, mas que a carga dele é muito baixa e eu desligando ele não vou conseguir ligar o outro. Então não tem por que eu desligar. Então esse tipo de gestão é feita durante esse religamento aí dos alimentadores. Ok. Beleza. Interessante é comentar que, assim, se a gente for pensar na maneira convencional de fazer essas lógicas, essas funcionalidades através de diagramas de blocos, não utilizar programação estruturada, for, if, fica bem complicado de implementar todas essas funcionalidades. Então, não é só uma questão de substituição. Teve algumas coisas que foram agregadas com a ferramenta que a gente não tinha. Não fazia sentido pedir essas condições, todos esses cheques. Por a gente utilizar a programação estruturada, a gente teve vários ganhos, né, com esse. Obrigado aí ao Ulisses e Rafael pela palestra.